Minha irmã morreu. E a justiça o deixou livre. Eu não. Eu nunca vou esquecer aquela tarde. O cheiro de gasolina ainda parece preso às minhas narinas, como se meu corpo tivesse guardado cada detalhe daquela tragédia para nunca me deixar em paz. Minha irmã, Clara, tinha saído só para buscar um presente de aniversário para mim. Um detalhe banal, uma gentileza pequena, e foi assim que ela cruzou o caminho de um homem que dirigia bêbado, um carro de luxo importado, comprado com dinheiro sujo. Ele não parou. Ele nem sequer olhou para trás. Quando recebi a notícia, meu corpo entrou em choque. Primeiro foi silêncio, depois gritos, e em seguida, um vazio que me engoliu por dentro. O mundo seguiu, mas o meu mundo parou ali, congelado. Eu acreditei na polícia. Acreditei no sistema. Me sentei em audiências, escutei advogados ricos transformarem minha irmã numa estatística irrelevante, e vi o homem que a matou sair do tribunal sorrindo, abraçado a seu advogado. Um erro no processo, provas consideradas inconclusivas. Foi como se Clara tivesse morrido duas vezes, uma na rua, outra na sala de audiências. O que mais me feriu não foi só a injustiça. Foi o olhar dele. Descarado, confiante, quase debochado. Ele sabia que o dinheiro dele valia mais que a vida da minha irmã. Naquela noite, sozinho, sentei no quarto de Clara. O cheiro do perfume dela ainda impregnava nos lençóis. Toquei nas coisas dela, e senti como se estivesse traindo a memória dela ao apenas aceitar tudo aquilo. E foi aí que algo se partiu em mim. Pela primeira vez, senti um ódio tão frio e tão claro que parecia até lógico. Se a lei não podia punir aquele homem, eu faria isso com minhas próprias mãos. Não importava o preço. A vida dele agora me pertencia, e eu não descansaria até que ele sentisse a mesma dor que eu carregava todos os dias. Eu não sabia como ainda. Mas uma coisa estava clara: ele não sairia impune, e eu não seria mais a vítima nessa história. Naquela noite, olhando meu reflexo no espelho, percebi, eu não era mais apenas eu. Eu era a vingança de Clara. Os dias seguintes foram um borrão. Amigos me ligavam, vizinhos traziam comida, mas nada tinha gosto. Eu vivia em modo automático, sorrindo quando devia sorrir, respondendo quando esperavam uma resposta. Mas, por dentro, eu estava em chamas. De madrugada, eu não dormia. Eu me pegava imaginando mil maneiras diferentes de fazer ele pagar. Às vezes, eu me culpava por pensar assim: será que Clara gostaria de me ver assim, consumido pelo ódio? Mas bastava lembrar do rosto dele saindo livre do tribunal para a culpa evaporar. Ele estava em festas, tirando fotos, vivendo sem peso algum. Enquanto eu só tinha o silêncio do quarto dela e o eco da ausência. Uma noite, abri o computador e comecei a pesquisar tudo sobre ele. Nome completo, endereço, negócios. Descobri que ele era herdeiro de uma empresa de importação que lavava dinheiro para gente muito mais poderosa que ele. Cada clique era um soco no estômago, mas também um alívio. Quanto mais eu lia, mais eu sentia que estava ganhando o controle. Anotei cada detalhe em um caderno escondido dentro da gaveta. Eu não tinha um plano ainda, mas tinha informações. Era como se estivesse desenhando o mapa de uma guerra que só eu sabia que existia. A cada página escrita, eu sentia menos medo e mais certeza. Uma semana depois, voltei ao cemitério sozinha. Sentei na grama úmida, diante da lápide de Clara, e falei em voz alta. Não sei se esperava a resposta, mas minhas palavras saíram firmes, como um juramento. Eles não vão rir de você, Clara. Não vão rir de nós. Senti a brisa fria, quase como um arrepio, e encarei a data gravada no mármore. Ali, decidi de vez, não havia mais volta, não se tratava de justiça, nem de raiva passageira. Era algo maior, visceral. Era a única forma de equilibrar a balança. Se eu deixasse aquele homem continuar respirando sem pagar pelo que fez, então eu seria cúmplice da morte dela. Quando me levantei e deixei o cemitério, senti como se tivesse deixado parte de mim enterrada ali. E, de certa forma, era verdade. A pessoa que eu fui antes daquilo morreu junto com minha irmã. Eu não era mais só o irmão em luto. Eu era o carrasco que ele ainda não sabia que tinha. Eu não tinha experiência com violência. Nunca fui de briga, nunca gostei de armas. Mas, de repente, isso se tornou parte do meu novo vocabulário. Comecei devagar. Corridas noturnas para fortalecer o corpo, exercícios simples no quintal de casa. Depois, passei a observar. Seguia ele discretamente, sempre de longe, quando saía da empresa, quando parava no bar favorito, quando pegava estradas desertas com o carro esportivo. A cada dia, meu caderno ganhava novas anotações, horários, rotas, nomes de amigos. Era como se eu estivesse aprendendo uma nova língua, a língua do inimigo. E, pela primeira vez em meses, eu sentia que tinha um propósito. Uma noite, o vi sozinho, estacionando em frente a uma boate.
Eu estava a poucos metros, dentro do meu carro, com as mãos tremendo no volante. Pensei em segui-lo até dentro, mas algo me travou, o medo. Não de ser pego, mas de falhar. Passei meia hora parado, observando. Era surreal ver como ele vivia despreocupado, rindo com desconhecidos, gastando mais numa noite do que minha irmã ganharia em meses. Eu não fiz nada. Mas, quando cheguei em casa, percebi que aquele nada também era parte do processo. Eu estava testando meus próprios limites. Foi numa madrugada silenciosa. Eu estacionei a 2 quadras da casa dele. Coração disparado, respiração curta, mão suando. Com um pé de cabra improvisado, que mal sabia segurar, arranhei a lateral do carro de luxo dele. Um gesto pequeno, infantil até. Mas para mim, foi como atravessar uma linha invisível. Ao ver o risco na pintura impecável, senti um prazer estranho, quase vergonhoso. Não era sobre o carro em si. Era sobre ele perceber que não estava intocável. Corri de volta, adrenalina explodindo no peito, quase rindo, quase chorando. Foi a primeira vez desde a morte da Clara que senti alguma coisa além de vazio. Naquela noite, deitado na cama, percebi, eu tinha dado o primeiro golpe. Pequeno, mas suficiente para abrir caminho para todos os outros. Ele ainda não sabia, mas a guerra já tinha começado. E eu não tinha mais nada a perder. 2 dias depois do arranhão no carro, ele apareceu nos noticiários locais. Não pelo acidente da minha irmã, claro, mas por causa de um vídeo que alguém gravou, ele discutindo com um funcionário da própria empresa. A filmagem mostrava claramente o quanto ele era arrogante, agressivo, incapaz de controlar o próprio temperamento. Eu não tinha gravado aquele vídeo, mas decidi usá-lo. Criei uma conta falsa e comecei a espalhar, alimentando comentários, marcando páginas de denúncia. Em poucas horas, a imagem dele, tão intocável, já estava manchada. Ver o nome dele associado a algo negativo pela primeira vez foi como respirar depois de meses afogado. Pequeno? Sim. Mas foi o suficiente para provar que eu podia atingir. O problema é que ele não era burro. No mesmo dia, um advogado dele começou a soltar notas oficiais, chamando o vídeo de manipulação, tentando limpar a imagem. Mas não foi só isso. Notei um carro diferente parado perto da minha rua, 2 vezes na mesma semana. O motorista nunca saía, mas sempre estava lá quando eu voltava do trabalho. Coincidência? Talvez. Mas meu instinto dizia que não. Era como se ele tivesse farejado que havia alguém por trás daquela onda repentina de exposição. Na terceira noite, acordei com barulhos na frente de casa. Quando olhei pela janela, vi uma sombra perto do meu portão. Um estalo metálico, e o som de algo sendo riscado. Desci correndo, mas quando cheguei, só encontrei meu portão pichado com tinta vermelha. Se afasta. Meu corpo inteiro tremeu. A adrenalina que antes me fazia sentir vivo agora se transformava em medo. Não era mais só eu atacando, ele tinha respondido. Fiquei parado, encarando aquelas palavras, com o coração acelerado. Por um momento, pensei em desistir, mas quando vi a tinta escorrendo, parecia sangue. E lembrei de Clara, desistir não era mais opção. Se ele queria a guerra, então ia ter. Só que eu já tinha decidido, ia ser até o fim. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado não me deixou em paz. O carro preto continuava rondando a rua, às vezes parado na esquina, às vezes passando devagar em frente à minha casa. Passei a dormir pouco, sempre em alerta. Como se a qualquer momento alguém fosse arrombar a porta. Até no trabalho, senti olhares atravessando minhas costas. Eu não sabia se era paranoia ou se realmente tinha alguém me seguindo, mas, na prática, não fazia diferença. O medo já estava dentro de mim. Foi nesse estado que comecei a cometer erros. Esqueci de anotar horários, perdi detalhes que antes eu registrava com precisão. A guerra que eu tinha declarado parecia estar me consumindo mais rápido do que eu esperava. Numa sexta-noite, decidi segui-lo de novo. Ele saiu da empresa tarde, sozinho, e eu mantive distância. Tudo parecia normal até que, de repente, ele entrou numa rua deserta, parou o carro e apagou os faróis. Meu coração disparou. Eu reduzi a velocidade, mas tarde demais. Um segundo carro surgiu atrás de mim, bloqueando a saída. O desespero tomou conta. Engatei a marcha ré, subi na calçada, arranhei a lateral do meu carro e só escapei porque o motorista hesitou em me perseguir. Quando parei no acostamento, quilômetros depois, tremia tanto que mal conseguia respirar. Ele sabia. Ele sabia que alguém estava atrás dele, e agora eu era o alvo. Voltei para casa naquela noite completamente abalado. Olhei no espelho e vi um estranho, olheiras profundas, mãos trêmulas, respiração curta. Perguntei a mim mesmo se tinha ido longe demais. Por um momento, a ideia de desistir pareceu razoável. Afinal, eu não era um criminoso, não tinha poder, nem aliados. Ele tinha dinheiro, contatos, homens dispostos a matar por ele.
Eu era só eu, mas aí, ao abrir meu caderno, vi a foto de Clara colada na primeira página. A lembrança dela sorrindo, viva, foi como um tapa no rosto. Eu podia estar à beira do colapso, mas já não havia retorno. Se eu parasse agora, a morte dela continuaria impune. Se eu seguisse, pelo menos haveria uma chance de justiça. E, entre a covardia e a loucura, escolhi a segunda. Se ele queria me caçar, que viesse. Eu já estava pronto para morrer, desde que ele morresse comigo. Passei o fim de semana inteiro trancado em casa, sem atender telefonemas, sem responder mensagens. A única coisa que fiz foi planejar. Eu sabia que não poderia enfrentá-lo diretamente, ele tinha proteção demais. Mas também sabia de uma fraqueza, a rotina. Ele sempre passava na mesma estrada isolada ao sair da boate, por volta das 3 da manhã. Estrada sem câmeras, sem número movimento, perfeita para um acidente. Comprei galões de gasolina, correntes e um cadeado. Improvisei um bloqueio que poderia ser montado em poucos minutos. Não era só vingança, era engenharia de desespero. Cada detalhe me assustava, mas, ao mesmo tempo, me dava clareza. Não havia mais espaço para hesitar. Ou eu faria aquilo, ou viveria para sempre como uma sombra de mim mesmo. Na noite escolhida, fiquei escondido atrás de arbustos, a poucos metros da estrada. O bloqueio improvisado já estava pronto, correntes cruzando o asfalto, cada farol que surgia à distância fazia meu coração disparar. Minhas mãos tremiam tanto que precisei mordê-las para me acalmar, então, ouvi o ronco do motor. Aquele som inconfundível do carro esportivo dele. O barulho que, para mim, soava como uma sentença, ele vinha. E, naquele momento, não havia volta. O carro surgiu em alta velocidade. Quando ele viu o bloqueio, freou bruscamente, os pneus gritando contra o asfalto. Desceu furioso, xingando, chutando as correntes, e foi aí que me revelei. Saí das sombras, com o rosto coberto por uma máscara simples, mas a voz tremendo de tanto ódio. Lembra da Clara? Perguntei. O silêncio dele durou segundos, mas a mudança no olhar foi imediata. Ele sabia. Sabia exatamente quem eu era. Ele riu. Riu como se ainda tivesse o controle. Você não tem coragem, disse, e naquele instante, percebi, a coragem não importava mais. Eu já não tinha nada a perder, naquele asfalto escuro, entre o medo e a fúria, era hora de decidir quem ia sair vivo dali. Ele deu alguns passos em minha direção, ainda com aquele sorriso de desprezo. O vento da estrada fazia o silêncio parecer mais alto. Você acha que vai mudar alguma coisa me matando? Ele disse, a voz carregada de deboche. Sua irmã continua morta, aquilo me atravessou como uma lâmina. Por um segundo, minha mão tremeu. Parte de mim queria apenas desabar ali, chorar até não ter mais forças. Mas outra parte, a parte que carregava Clara dentro do peito, cresceu mais forte. Não, respondi, com a voz rouca. Mas vai impedir que você continue rindo dela. Ele tentou avançar, mas eu estava pronto. Tirei do bolso um isqueiro e o ergui, revelando o galão de gasolina já aberto no chão, perto do carro dele. O cheiro estava no ar, sufocante. Por um instante, o sorriso dele sumiu. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. E essa visão foi mais poderosa do que qualquer arma. A noite parecia prender a respiração comigo. A chama do isqueiro tremulava na minha mão suada. Bastava um movimento, e tudo estaria acabado. Ele ergueu as mãos, tentando negociar. Você não vai fazer isso. Vai arruinar a sua vida. Vai, minha vida acabou quando você matou a Clara. Interrompi. O tempo pareceu se alongar. Minha mente mostrava imagens dela sorrindo, cantando desafinada no carro, correndo comigo na infância. Cada lembrança era uma faísca. Ele deu um passo para trás, mas era tarde. Soltei o isqueiro. O chão se iluminou num clarão violento. As chamas subiram rápido, engolindo o carro, iluminando a estrada como se fosse dia. Ele gritou, correu em desespero, mas o fogo já estava por todo lado, e eu fiquei parado, observando. Não com prazer, mas com uma estranha sensação de justiça. Quando o fogo finalmente se apagou, restava apenas o cheiro de fumaça e ferro queimado. O silêncio voltou, pesado, quase sagrado. Eu caí de joelhos, sem forças. O corpo tremia. Não de medo, mas de exaustão. Eu tinha feito. Clara estava vingada, mas junto com a vitória, veio o vazio. O que eu era agora, sem o ódio para me mover? Sem a busca pela vingança para me dar propósito, olhei para o céu escuro e imaginei que, de algum lugar, ela me observava. Queria acreditar que ela entendia, que não me odiava pelo que me tornei. As sirenes começaram a soar ao longe. Talvez alguém tivesse visto as chamas. Talvez fosse meu fim ali. Fechei os olhos, respirei fundo e aceitei. Eu não era mais vítima, nem caçador.
Eu era apenas alguém que cumpriu uma promessa, e se aquele fosse meu último momento em liberdade, que fosse ao lado da lembrança dela. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma certeza me queimava por dentro: Clara finalmente podia descansar. E eu também. Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.